Fala galera, aqui é a Tia Paty falando. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de química orgânica, né? A introdução à química orgânica. Então o conceito é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, denominados compostos orgânicos. Como estes compostos são encontrados nos seres vivos, a química orgânica ficou sendo conhecida como a química da vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o carbono. Lá no século XIX, Kekulé percebeu que o átomo de carbono apresentava certas propriedades que o diferenciavam de outros átomos. E quais propriedades são essas? A primeira deles é a tetravalência. O que isso quer dizer, galera? Que como o carbono apresenta 4 elétrons na sua última camada eletrônica, quando se liga a outro átomo, ele compartilha esses 4 elétrons, formando, portanto, 4 ligações covalentes. A segunda propriedade é que o carbono forma cadeias, né? O átomo de carbono pode ligar-se a outros átomos de carbono, formando cadeias com várias disposições e tamanhos. Essa propriedade é a principal responsável pela existência de milhares de compostos orgânicos. Terceira propriedade é que as 4 ligações sigma de um carbono são iguais. Ligações químicas, galerinha, nada mais é do que as ligações simples que o carbono realiza. E com isso, a gente consegue entender um pouquinho da hibridação do carbono, né? Que é a sp, sp2 e sp3. A hibridação sp, ela ocorre em moléculas onde o carbono apresenta 2 ligações sigma e 2 pi. Então aqui, galerinha, ó, 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Na hibridação do sp2, ocorre em moléculas onde o carbono apresenta 3 ligações sigmas e 1 pi. Então aqui, ó, ligação sigma, sigma, sigma. A segunda ligação que o carbono faz é a pi. E na sp3, ele apresenta 4 ligações sigmas, ó, 4 ligações simples. Belezinha? Então, como é que fica a representação dos compostos orgânicos? Os compostos orgânicos possuem uma variedade de fórmula utilizada para representá-los. São elas a estrutural, que éessazinha daqui, que é quando eu represento todas as ligações que o carbono está realizando. A condensada, que eu represento apenas a ligação entre um carbono e outro. E a molecular, que é quando eu represento apenas a quantidade dos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enfim, quantos elementos tiver. Atualmente, a representação mais simplificada seria de zigue-zague. As pontas correspondem ao carbono, CH3, e a junção de 2 traços, o CH2. Gente, é issozinho daqui, ó. As extremidades da fórmula em bastão seria o CH3 e os vértices aqui, onde estão os ângulos, representaria o CH2, né? A junção de 3 traços ao grupo CH e a junção de 4 traços de um carbono quaternário. Em inglês, essa nomenclatura é dita bond line formula. Cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com as suas características. Primeiro, os átomos de carbono em uma cadeia podem ser classificados de acordo com o número de átomos de carbono ligados diretamente a eles. Então aqui, carbono primário é aquele ligado a nenhum ou apenas um átomo de carbono. O secundário é aquele ligado diretamente a 2 átomos de carbono. O terciário é aquele ligado a 3 átomos de carbono. E o quaternário é aquele ligado a 4 átomos de carbono. Então aqui, ó, vamos ver. Carbono primário, ó, são os carbonos em vermelho, ó. Ele faz apenas uma ligação com outro carbono, ó. Uma ligação com outro carbono. O secundário aqui, amarelinho, uma ligação com carbono vermelho e uma ligação com carbono azul. Terciário, ó, carboninho vermelho, ó. Ligação com carbono vermelho, ligação com outro carbono vermelho, ligação com carbono azul. E o quaternário tá aqui. 4 carbonos, né, fazendo a ligação com ele. A classificação das cadeias carbônicas pode ser classificada como uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, que é aquela que apresenta pelo menos 2 extremidades e nenhum ciclo ou anel. E a cadeia fechada, alicíclica,
não aromática ou cicloalifática, que ela tem todas essas denominações, não apresenta o núcleo aromático ou anel benzeno. E também, gente, não apresenta extremidades, ó. Ela é totalmente fechadinha, igual um ciclo. Ela pode ser chamada de normal, reta ou linear, quando apresenta apenas carbonos primários e secundários, e ela pode ser ramificada quando apresenta um carbono de secundário e terciário. Aqui, gente, ó, a ramificaçãozinha dele aqui, ó. A saturada, ela apresenta somente ligações simples entre os átomos de cadeia, de carbono na cadeia, e a insaturada é quando ela apresenta uma dupla ou tripla. Aqui, ó, ligação simples entre carbonos, ligação dupla entre carbonos. Se essa dupla fosse com oxigênio, a cadeia não é classificada como insaturada, galera, lembra disso. Homogênea, quando é constituída apenas de átomos de carbono. Heterogênea, quando eu tenho um heteroátomo na cadeia. Heteroátomo é todo elemento químico diferente de carbono que ele parte a cadeia ao meio, ó. Ele divide a cadeia carbônica. E também tem a classificação de quando a cadeia é fechada, ela ser chamada de aromática, que é aquela apresentada pelo anel benzênico. E aí essa cadeia ela pode ser classificada como mononuclear ou mononucleado se tiver apenas um anel benzênico, ou polinuclear ou polinucleados, quando ele apresentar mais de um anel. Além desse polinuclear, ele pode ser dividido em isolado, quando os anéis, ó, ficam separados, ou condensados, quando os anéis ficam todos agrupados. Então, galerinha, bons estudos, boa aula para vocês aí, né? Fiquem com Deus.